Boa noite a todos, bem-vindos a mais um dia do nosso seminário. Hoje nós contamos com a participação do Elcio Henriques, que é formado em artes cênicas pelo Conservatório Carlos Gomes, em 1986, e trabalhou como ator em diversos espetáculos teatrais, entre eles A Lição, de Ionesco, O Diário de Anne Frank, de Francis Goodrich, e Georges Dandan, de Molière. Na TV, ele se destacou nas novelas Escrava Mãe, de Gustavo Ruiz, na Record, e no Carinha de Anjo, de Leonor Correia e Iris Abravanel, no SBT. No cinema, ele também trabalhou nos longas Topografia de um Desnudo e O Crime da Cabra, de Ariane Porto, ambos ao lado do ator Lima Duarte. Recentemente, o Elcio trabalhou ao lado de Leandro Hassum no longa Chorar de Rir, de Tonico Melo, e protagonizou o curta Boneca, de Flávio Carnielli, pelo qual recebeu indicação como melhor ator no Festival da Espanha em dezembro de 2019. Elcio fundou em 1983 o Cineclube Campinas, que se tornou o Cine Paradiso em 1993, e permaneceu ativo mesmo sem a ajuda de leis de incentivo até 28 de outubro de 2009, sendo assim o último cinema de rua de Campinas. Durante os quase 27 anos de atividade, o cinema fez exibições em película de 16mm, Super 8 e 35mm, e não chegou a conhecer a exibição digital. Elcio, além de fundador, foi programador, projecionista, bilheteiro e porteiro do Cine Paradiso. E hoje ele irá nos presentear com um pouquinho do seu vasto conhecimento. Então, seja bem-vindo, Elcio. Obrigado, Lívia. Bom, eu acho que assim, esse começo da arte, para mim, né, ela começa muito cedo, quando a primeira vez que eu fui ao cinema e fiquei deslumbrado de assistir uma animação da Disney, né, no cinema, tudo muito grandioso para uma criança de 5, 6 anos, vendo a Dama e o Vagabundo, né, da Disney. Então isso me encantou profundamente, e teve um outro momento que marcou muito essa paixão minha pelo cinema, né? Foi quando pela primeira vez eu vi televisão. Na época eu morava no interior do estado de São Paulo, Fernandópolis, uma cidade relativamente pequena na época, e televisão era algo, no final dos anos 60, especialmente no interior, muito difícil. Não era qualquer um que tinha. Então, nós chamávamos de televizinha. Você ia na vizinha assistir. E eu lembro, eu devia ter o quê? Uns 6, 7 anos, eu assisti um caso especial na TV Tupi, tipo teleteatro, e tinha a atriz maravilhosa, Cleide Diáconis, que chamava-se A Mulher Sem Rosto. Quando eu olhei para aquilo, eu acho que eu tinha 6 anos. Eu quero isso para a minha vida. Era um teleteatro para adultos, não tinha nada a ver com coisa infantil. A partir daí eu comecei assim a absorver o cinema, né? Numa cidade que tinha 2 salas. Na época, muitos Bang Bangs, filmes de Mazzaropi, alguns da Disney, né? E assim, eu consumia tudo. Todo fim de semana era a minha alegria, né? Numa época que eu entrava no cinema, havia uma música que abria a cortina, as luzes mudavam de cores dentro da sala, aí começava o espetáculo cinematográfico, né? Era mágico. Tanto é que esses dias eu escutei a música do Paul Morreale, tocava na abertura. Eu comecei a chorar dentro do carro porque veio uma lembrança muito forte, né? Enfim, quando eu mudei para Campinas em 75, eu fiquei deslumbrado, né? Eu abri na época o Rio Popular e tinha, sim, vários cinemas em Campinas. Tinha até um que era drive-in, né? Que eu nem tinha ideia que o drive-in tinha duplo sentido ir num drive-in, né? Então, eu estava com 10 anos. Aquilo me encantou, né? Eu vendia jornal na feira, lavava carro dos meus irmãos para poder ter dinheiro e assistir cinema na rua, né? Cinema de rua. E lembro que assim era uma coisa muito louca, porque como eu assistia 2 filmes no mesmo dia, eu saía de um cinema e ia correndo, né?
Eu ia no Jequitibá, saía correndo para o Windsor. E sempre fui muito eclético no meu gosto. Então, no mesmo dia que eu assistia um filme como, por exemplo, Morte sobre o Nilo, eu saía para a sala para assistir O Sétimo Selo de Ingmar Bergman. Então, assim, e meu irmão também me apresentou o cinema de arte do MIS, em Campinas. Então, tudo isso, assim, eu fui ampliando, né? E, assim, sempre assisti desde a pornochanchada brasileira, né? Foi aí que eu descobri que dentro da pornochanchada brasileira havia bons diretores de cinema, havia bons filmes, né? E, assim, só que minha paixão era assim, eu não queria o teatro, eu queria o cinema, né? E comecei a fazer teatro, estudei teatro, né? Até que eu falei, não, se eu não posso fazer cinema, eu vou exibir. E eu lembro que nessa época havia em Campinas vários cineclubes. Só que eram cineclubes que eu posso dizer para vocês, que eram assim, de tempo, né? De repente, os universitários criavam um cineclube, né? Aquela gana, né? Mas cineclube tem que ter uma continuidade. Eles não estavam a fim de perder todo final de semana exibindo filmes, entende? Isso é uma coisa mesmo que tem que gostar muito, né? E o que aconteceu em Campinas? Vários cineclubes abriram e fecharam. E eu ficava procurando isso, as exibições, né? E nessas procuras, pensava comigo, por que não tem um cinema que exiba filmes, né, reprises, filmes assim, com mais teor, né? Eu não gosto de usar filme de arte, mas com mais conteúdo, sabe? Por que não tem uma sequência, né? Não tem um cinema que continue, né? Eu achava lindo ir, por exemplo, no Centro de Ciências, Letras e Artes em Campinas, no Sindicato dos Bancários, no SESC, ver aquela maquininha de 16 milímetros passando filme. Aquilo, para mim, era mágico, né? Tanto é que eu fazia cartazes na minha escola para anunciar esses cineclubes. Até que um dia eu resolvi, então, eu quero um cinema em Campinas, né? Um cineclube que tenha essa cara de cinema de mais conteúdo, e que tenha uma continuidade. Foi quando assim, um outro colega meu, nós mandamos uma carta para o SESC, para os Centros de Ciência, Letras e Artes e para o SENAC, pedindo que a gente queria montar um cineclube de final de semana. Porque, assim, o SENAC era cursos, só tinha fim de semana, era vazio aquilo. O Centro de Ciências, Letras e Artes era no Centrão, era o lugar que a gente queria, tinha até cabine pronta, né? E o Senac também, só que o Sesc, ele tinha as atividades de final de semana. Enfim, né? Campinas, nessa época, tinha o Cine Windsor, o Cine Regente, que eram filmes mais finos, o Cine Brasília, que exibia filmes assim mais populares, o Cine Jequitibá, que gostava de exibir mais filmes de aventura, né? Os grandes lançamentos eram no Cine Ouro Verde, que era o maior cinema de Campinas, e tinha o Cine Alvorada, lá em cima, na região de Feijão, em Campinas, que eram as reprises. O Cine Carlos Gomes, que era um cinema muito bonito, mas ele ficou especializado em filmes de karatê, sabe? Esses filmes de ação de karatê, filmes japoneses, né, chineses, e pornochanchadas. E eu lembro que, assim, só parava a pornochanchada no dia que era a Paixão de Cristo, né? E na sexta-feira passava a Paixão de Cristo. Era engraçado tudo isso, né? E eu acompanhava, né, essa programação. E fora isso, tinha o Cine Scorpios em Campinas, que era um drive-in. Eu não tive oportunidade de conhecer, porque eu não tinha carro, né? E tinha funcionando também no Taquaral o Cine São José, que era mais voltado para, assim, passou o filme no centro, e então eu sou dessa época. E o Teatro Castro Mendes, que mensalmente o MIS exibia filmes, mostras, né? Era uma programação voltada mais para filmes de outros países, né? Enfim, eu vivia no meio desse ciclo, né? Nessa cidade, e como naquela época a gente não tinha como hoje, que você abre um Google, você vê fotos de filmes, cartazes, trailers, você não tinha esse acesso. E pouquíssimas revistas,
né? Eu lembro que a revista Veja fazia as críticas, eu recortava, eu comecei a guardar tudo isso numa pastinha, né? E assim, e eu era rato de cinema mesmo. Quando eu tinha dinheiro, era sábado e domingo. Sempre foi minha grande diversão, né? Sempre foi muito mágico e sempre de forma eclética. E assim, e as segundas-feiras, quando abria, antigamente abria o filme na segunda-feira, era de segunda a domingo. Depois mudou, como é hoje, de quinta a quarta, né? Eu estava assim, rezando para fazia todo o percurso desses cinemas de centro para ver os cartazes, o que ia entrar. As informações nossas eram muito pequenas, né? Então eu bebia aqueles cartazes, olhava para aqueles cartazes, né? E na rua, né? Era delicioso você chegar na rua, ver aquelas filas dobrando na esquina, né? Gente, quando passou, eu lembro do ET no Cine Ouro Verde, era absurdo a quantidade de gente, né, a quantidade de gente que estava naquelas filas, né, no Cine Windsor, quantas filas, né? E assim, eu querendo ver os filmes para maiores de 18 anos, falsificando carteirinha, tentando comprar entrada inteira e colocando óculos escuros, tentando ser mais velho, aquelas loucuras, né? Então, assim, eu vivi muito intensamente o cinema dos anos 70 em Campinas, né? E foi essa vivência, né, que me deu a vontade de ter meu cinema, né, de ter fundar o Cineclube Campinas. Paralelamente a isso, eu comecei a fazer teatro. Então, assim, no teatro, o teatro é muito mais fácil de produzir do que um filme, né? Cinema é uma outra história, é uma outra forma de interpretar, é uma outra coisa. Então, eu queria me aproximar do cinema, pelo menos exibindo filmes, já que eu não podia fazer cinema. Porque, assim, é uma coisa fechada. E naquela época era muito mais fechado ainda. Tá? Mas, assim, eu tenho um respeito muito grande pela cinematografia brasileira, especialmente o que o pessoal fala aqui no Brasil, a boca do lixo. Né? A boca do lixo, que era considerado um lugar onde o pessoal fazia porno chanchada, todo filme tinha necessidade de ter algum teor sexual para poder vender ingresso. Esse pessoal é fantástico porque eles não faziam filmes com dinheiro público. O produto que eles faziam tinha que dar certo. Senão, a casa deles perdiam um carro. Então, assim, eles botavam tudo aquilo, né, no filme e aguardava segunda-feira o lançamento no Cine Marabá. Entende? Então, eles tinham uma responsabilidade com o produto, diferente de hoje. Hoje o diretor quer fazer um filme, ele arruma um produtor que vai lá, pega dinheiro, esse dinheiro vai pulverizando, vai na mão de atravessadores, tá? Até na mão de gente que deu dinheiro, o dinheiro volta. Então, assim, existe uma política muito desonesta. Só que vem o dinheiro, tá? E o pessoal faz filmes, mas não tem a responsabilidade de dar continuidade desses filmes no cinema. Então, eu vi um outro cinema, um cinema brasileiro que competia com lançamentos como Tubarão, entendeu? Por exemplo, Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Bruno Barreto, foi absurdo. Foi considerado até o Tropa de Elite, olha só, de 76 até o Tropa de Elite, que é 2009, eu acho, 2006. Eram 11 milhões de espectadores, o maior público do cinema brasileiro. Né? E as pornô chanchadas, que às vezes levavam esse título, né? Eram dramas que pareciam mulheres nuas, ou semi-nuas, tinha esse rótulo, né? E teve muitos diretores dessa época, né? E era um cinema que era assim, você saía na rua, aqueles cartazes enormes, né? Tinha artistas em Campinas que faziam as pinturas da ampliação dos cartazes. Então aquilo é o que te chamava a atenção, né? Você chegava em frente ao cinema, você via fotos dos filmes, aquilo aguçava a sua imaginação, né? Hoje você chega, você vê o bilheteiro, tem um cartaz lá e acabou, né? E às vezes o trailer passando numa televisão. Então, assim, essa magia do cinema, de não ter tantos filmes assim,
anos 70 era uma época que, apesar de que se fala da ditadura, foi a época que a gente vivia até um politicamente incorreto. Não tinha esses mimimis, entendeu? Foi quando teve Laranja Mecânica, quando foi liberado Laranja Mecânica. Então, e outros filmes, né? De repente, o 1900, do Bertolucci. Então, teve coisas maravilhosas. E o público era grande nos cinemas, até o momento que começou a aparecer o shopping. O primeiro foi o Iguatemi, com 2 salas, né? E eu, nessa história toda, nesse emaranhado todo, resolvi montar o cinema, mandei as cartinhas, e quem acabou aceitando foram o Senac e o Sesc. O Centro de Ciências, da época, mandou uma resposta para a gente assim, que não queria o povo lá dentro, muita gente, sabe? Sabe aquela coisa mais, como é que eu posso dizer? Aquela coisa mais diletantismo mesmo, sabe? Aquele pessoal que assim, tem medo que o povo veja a arte, né? Então, no final das contas, escolhemos o Senac, sem dinheiro no bolso, sem lenço, sem documento, pedindo emprestado. O Senac tinha um projetor, pedi emprestado um outro projetor. Aí começou o Cine Clube Campinas, dia 16, a primeira sessão foi às 17 horas, com o filme Tristana, Uma Paixão Mórbida, de Luiz Buñuel. Então eu montei a programação do Cine Clube, né? E assim, que aquela gana de conhecer, né? E eu lembro que o terceiro filme que foi exibido, o Cine Clube exibiu, foi O Homem que Virou Suco, do João Batista de Andrade. Deu um público absurdo, que na segunda-feira eu fui até o shopping, tinha uma loja que eu comprei um projetor de 16 milímetros. Então eu tinha um projetor nosso, né? Então, assim, uma coisa muito, muito legal, muito bacana, né? E o Cine Clube ele começou a ter filmes todo final de semana, que foi enfraquecendo os outros cinemas que tinham essas sessões esporádicas. Um deles era a sessão da meia-noite do Cine Regente, que era todo sábado à meia-noite. Então a gente começou a absorver esses filmes. Imagina, você tinha só a meia-noite, que também era legal ser a meia-noite lá no Cine Regente assistir. Mas a gente começou a trazer esses filmes de final de semana, com 3 sessões no sábado, 3 no domingo. Então, assim, com todos os nossos assim, desafios, né? Eu fazendo espetáculo de teatro, vivendo de teatro, estudando teatro, né? E o Cineclube, né? Fazendo parte da minha vida. E com isso eu fui conhecendo diretores, né? E eu fui percebendo cada vez mais que era um meio muito fechado, né? Era algo muito fechado. Algumas pessoas, assim, o Cineclube Campinas acabou se tornando algo assim muito conhecido em Campinas, porque ele era uma programação que não parava. Surgia cineclubes, fechavam, surgia, fechavam. Tentava fazer até concorrência, uma coisa ridícula, né? Concorrência na arte. O Cineclube estava tendo o seu tempo auge, né? Ele começou como 16 milímetros. Algumas vezes nós passamos algumas mostras de Super 8, que nós tínhamos algumas pessoas em Campinas que faziam Super 8, né? E nós chegamos a exibir Super 8, sim. E, paralelamente, o que estava acontecendo? Os shoppings começando a fortalecer, né? E surgiu, em 86, né, basicamente, 85, 86, o videocassete. O videocassete foi uma febre que veio e começou a tirar o público do cinema. Porque antes você não tinha as reprises, os filmes voltavam em cartaz. Você, assim, quando o filme era muito, assim, um sucesso muito grande, eles faziam cópias novas e voltavam com o filme. Com o lançamento do videocassete, isso deixou com que o público ficasse satisfeito em ver na sua própria casa o filme que ele queria, até numa qualidade muito ruim, que era o videocassete, mas para a época as pessoas achavam o máximo, né? Aí surgiram as locadoras de filmes piratas, com qualidade horrorosa, né? E o cinema foi enfraquecendo. E nesse tempo, o que aconteceu? Houve uma abertura política,
O Figueiredo liberou alguns filmes que eram proibidíssimos, que é o Império dos Sentidos, e veio também no Brasil Coisas Eróticas, que ele meio que destruiu, ele virou um cinema explícito, né? Então, aquele pessoal todo que fazia cinema, que era as pornochanchadas, que o sexo era sempre simulado, eles ficaram desempregados. Alguns migraram para o sexo explícito, poucas atrizes. Tá? As mais famosas na época, elas não foram para o sexo explícito. Então, isso causou uma crise no cinema, né? Filmes de erotismo, né? Em tudo quanto é sala, e você não vai com a sua família. Isso foi se estendendo pelo interior, foi uma febre, havia uma curiosidade muito grande de ver esses filmes, né? Então você via salas como Ouro Verde, que passava o ET, reprisava os 10 Mandamentos, Ben-Hur, né? Passando filme de sexo explícito. Aí chegou o momento que o Brasil quis fazer, né? Para poder, aquele pessoal poder sobreviver. Mas era mais barato trazer de fora do país. Trazer dos Estados Unidos era só legendar. Houve uma crise no Brasil inteiro, nos cinemas. Então, as pessoas deixaram de ir ao cinema no final de semana porque era esse tipo de filme. E é só um público. E esse público também começou a ter um desgaste. E começou a ter até também no próprio VHS. Então as pessoas preferiam ver um filme em VHS do que ir no cinema, porque o cinema fica num lugar sujo, né? Junto disso, apareceram os shoppings, né? Em Campinas, eu lembro que assim, na década de 90, inaugurou Galeria, o Shopping Galeria. E, paralelamente, o Cineclube, né, nós tivemos que evoluir. Saímos do 16 milímetros, achamos uma pessoa aqui em Campinas que fez um protótipo de uma máquina menor de 35. A gente começou a exibir 35, começamos a enfrentar, né, essa situação toda, né? Continuar com nossos filmes de arte, continuar com nossa programação eclética, sabe? A gente só não exibiu pornô chanchada e nem filme assim excessivamente do circuito comercial. Aí, quando o Galeria foi inaugurado, né, eram cinco salas. E assim, eles inauguraram as salas, era uma caixa de cimento com poltronas, só que era dentro de um shopping. E eles construíram aquilo só para ir rico ir, porque não tinha até poucas linhas de ônibus. E com isso, gente, os cinemas de Campinas, os cinemas de rua foram fechando, porque a própria empresa que abriu no Galeria foi fechando os cinemas de rua. Foram transformando, assim, foram fechando, virando igreja. O Cine Regente se transformou hoje num lugar que vende frutas, legumes, né? E igrejas. E foi fechando os cinemas. Foram fechando, foram fechando. O Galeria foi crescendo. E eu lembro que assim era horrível. Você só escutava os efeitos de som. O filme brasileiro era eco, que você não escutava o som. Eu lembro de ter visto Central do Brasil lá. Falei, gente, o que é isso, né? Mas você montar uma sala de cinema sem tratamento acústico. Mas o povo achava o must você ir no Galeria. Aí a minha permanência no Cineclube Campinas, lá no Senac, começou a ficando sendo ameaçada pelo próprio diretor do Senac, que ele falou assim, ele colocou para a gente, ou vocês sejam assim, vocês consigam pagar um aluguel que realmente a sala merece, ou não tem outra saída, né? E eu lembro que assim, nós nos sentimos muito traídos, porque ao mesmo tempo que ele nos gosta de, sabe, de nos colocar na parede. Bom, fiquei assim, né, desesperado, saí um dia na rua, isso em agosto, final de julho, estava sendo exibido no Cineclube a reprise de Cinema Paradiso, um filme extremamente melancólico sobre o fim do cinema. Eu lembro que eu fiquei muito, né, muito triste, né? Eu falei até que na época era minha namorada, a Renata. Eu falei, Renata, não pode, não pode, nós não podemos acabar assim, né? Aí eu saí na rua atrás de lugar.
até que eu entrei na Galeria Barão Velha, conversei com o pessoal de lá, e tinha o fundo da galeria, era uma videolocadora que tinha acabado de fechar. Eles abriram no lugar para ficar maior, né? E eles devolveram o ponto. Aí eu vi que a proposta, eles gostaram, nos deram, acho que 2 meses de aluguel, assim, sem pagar. E eu tive a ajuda do João Bacelar, que montou a sala para mim, fez o desenho da sala, e montamos uma sala, né, nossa, para funcionar de segunda a segunda, né, no meio dessa crise toda. No meio dessa crise. E assim, eu vendi meu carro, na época o telefone tinha valor, eu vendi a linha telefônica que eu tinha do cinema, né, arrumei dinheiro emprestado e montei a sala. O Cineclube Campinas virou Cine Paradiso. Nós inauguramos, eu lembro nitidamente que assim, a gente inaugurou no dia 8 de outubro. E dia 12 inaugurou o Shopping Galeria, o Cine Galeria. Olha só a loucura. Então, assim, o Cine Paradiso sempre foi assim, contramão da situação. Passamos por várias moedas no Brasil, problemas, inclusive técnicos de projeção, que quando nós compramos equipamento, foi equipamento usado, né? Estamos com tomates verdes fritos, do John Abbott, né? Que ficou em cartaz 4 meses, né? Lotando, né? E o pessoal chegava assim, aquelas madames, né? Mas por que que não está passando esse filme no shopping, né? Eu falei, porque a gente é mais simpático que o shopping, né? Então, assim, a nossa história, né? A gente, assim, lutando para o cinema ter a continuidade e vendo as salas de cinema fechar em Campinas, né? Muitos filmes eu passei em Campinas, o pessoal fala, nossa, eu não acredito que você está passando esse filme que estava concorrendo ao Oscar, sabe? De filme estrangeiro. Filmes, por exemplo, o Forrest Gump, ele passou nos cinemas no Brasil julho, agosto. Aí, quando chegou no final do ano, ele foi indicado para o Globo de Ouro e ganhou Globo de Ouro, Oscar, e ninguém quis passar. Os cinemas não quiseram passar. Eu estava passando Forrest Gump quando ganhou o Oscar, né? E filmes do Almodóvar, né? Tudo sobre minha mãe. Então, assim, a gente abriu muitos espaços, trouxemos clássicos, do Sesc em São Paulo trazia cópias novas de alguns clássicos, né? A Malvada, Bonequinha de Luxo, sabe, A Marca da Maldade, do Orson Welles. Então, assim, a gente trazia esses filmes, e era um público pequeno, tá? Era um público pequeno. Aí nós passamos a ter 3 sessões por dia, às vezes passando 2 filmes, né? 2 sessões, o lançamento, e uma sessão outro, e vendo a cidade fechar, né? Eu lembro quando foi lançado o Titanic, quando ele entrou no Brasil, ele foi o que eu posso dizer, o Titanic no Brasil, ele foi uma injeção de ânimo. Ele trouxe de volta aquela plateia que não ia ao cinema há anos. Então, ele teve esse poder. Só que em Campinas ele tinha a sala do Iguatemi, o Galeria, e na época eram cópias de 35, eram cópias caras. Então, assim, tinha aberto em Campinas que o Cine Ouro Verde foi fechado e virou um prédio aquilo. E abriram um cinema de 200, 300 lugares e estava passando lá. Mas, de uma forma geral, o Titanic foi algo assim, para o Brasil inteiro, tá? Ele reavivou o cinema no interior. Ele foi responsável pela volta do público ao cinema, a vontade de ver o filme numa tela grande. Entende? E nós, assim, paralelamente, a gente não passou o Titanic, a gente passava outros filmes. Então, a gente, assim, acompanhou dentro da nossa programação, né? Era diferenciada, mas a gente acompanhou esse movimento cinematográfico em Campinas. E por que eu falo interior? Porque eu tinha alguns amigos que tinham cinema no interior e que eles foram crescendo a partir do Titanic, né? Então, o Titanic trouxe de volta o cinema no interior, que já tinha fechado, virado igrejas, a grande maioria, né? Houve um fechamento muito grande. Nesse momento, ainda tínhamos o videocassete, né? E o Cinema Paradiso, o Cine Paradiso, meu cinema lá na Galeria Barão Velho, ele sobreviveu ao videocassete. Aí teve o DVD pirata, que eram vendidos na esquina da rua, assim, né?
Eu lembro quando ia estrear o King Kong do Peter Jackson, né? Eu lembro que, assim, antes da estreia, tinha nas bancas dos camelôs, né? E eu achava isso um absurdo, porque para mim cinema é a arte de você ver numa sala grande, né? Mas aí os shoppings foram tendo mais shoppings em Campinas, as pessoas foram se sentindo inseguras no centro de Campinas. O penúltimo cinema que fechou foi o Cine Regente, que eles tentaram uma reexibição do Titanic, né? Então, mas fechou, e ficou só nós, o Cine Paradiso, na Galeria Barão Velha, né? O último cinema de rua de Campinas. Só que o centro de Campinas, com a saída dos cinemas, foi se tornando mais violento. Então, lugares de pessoas, moradores de ruas, prostitutas nas ruas, né? O centro tinha uma iluminação escura, né? Então, os que sobreviveram no centro ali, os barzinhos tipo Faca Bar, Giovanetti, né? O Café Regina, foram heróis. E nós, de uma certa forma, fomos heróis porque a gente estava bem longe deles. A gente estava no começo, lá em cima, na Barão de Jaguara. E com isso, a gente foi assim, começando a enfrentar uma crise. Porque aí as pessoas, os filmes que a gente queria exibir, o que eles faziam? Eu vou esperar os cinemas de shopping, se eles vão querer ou não. Então a gente ficava aguardando, e tudo isso numa época de película. Pensa bem, né? O filme era lançado com os filmes do nosso estilo, do Cineclube do Paradiso, às vezes tinha filme que era lançado com 3 cópias, 2 cópias, 1 cópia. Né? Arca Russa tinha 3 cópias, eu esperei quase 1 ano para passar o filme. Né? Então, assim, eles procuravam as capitais, os cinemas maiores, porque quem era o Cine Paradiso? Era um cinema que era uma salinha pequena, extremamente aconchegante, tinha um som que você escutava perfeitamente os diálogos, porque nós tivemos esse cuidado, né? Tinha acústica, tinha uma bilheteria que tem uma pessoa que era ícone, né? Foi um funcionário nosso ícone, que é o Gilberto Gatti, né? Que fez uma participação no filme do Marcos Cravedo, né? Fez uma pequena participação. Ele era um apaixonado por cinema, era ele que fazia os folhetinhos, porque o nosso cinema, o diferencial era isso, as pessoas chegavam, tinha um folheto, tinha um papel, tinha gente que colecionava aquilo. A gente dava informações de cinema. Então, nós não éramos empreendedores, nós éramos amantes do cinema. Quantas pessoas da PUC, quantas de outras universidades nos procuraram para fazer trabalhos de TCC com a gente, né? Então, assim, e por quê? Porque a gente tratava as pessoas, não era atrás de um vidro, era um balcãozinho. Era um balcãozinho com um vidro, com os bombons lá dentro, e você tinha um contato com o público, né? E realmente, teve dias que eu vendi ingresso, eu projetei e peguei ingresso, sim, e eu não coloquei ainda no meu currículo que também, a semana que estava fraca, nós fazíamos a limpeza do cinema. Né? Então, assim, eu vivi isso. Eu digo, nossa, porque o Gilberto, que era funcionário, ele ajudou muito, né? Muito mesmo. E, paralelamente nisso, eu era ator. Então, por isso que eu tinha o Gilberto lá, contratava projecionistas para eu poder estar em cartaz em São Paulo, né? Então, então minha carreira começou assim, dessa forma, no teatro. Eu bebi os filmes do Cine Paradiso. Eu assisti tudo que passou lá. Então, a minha formação cinematográfica a minha cultura cinematográfica não deve-se só a livros, deve-se tudo que eu assisti. Os diretores que eu conheci durante todo esse processo, né? Eu tive a honra de conhecer o Giuseppe Tornatore, que dirigiu o Cinema Paradiso. Em 86, eu fui para um festival de cinema em Cuba. Eu pude conhecer Francis Ford Coppola, conversar com essas pessoas, né? Conheci uma atriz que eu admiro muito, né? Não sei se as pessoas ainda lembram dela, que é a Julie Christie, que é a famosa Lara do Dr. Zhivago, né? A gente tomava café junto. Então, assim, eu estava num festival de igual para igual, entendeu?
E, assim, assisti a Ópera do Malandro junto com o Rui Guerra, opinando, né? A Suzana Amaral, nós ficamos amigos lá, até antes dela morrer, a gente mantinha contato, né? A Suzana Amaral, que fez A Hora da Estrela, que foi né? Gente, eu conheci o Gregory Peck lá. Quando eu conheci ele, eu lembro que eu voltei para o hotel chorando de emoção, porque sempre fui fã do Gregory Peck, né? Então, assim, eu conheci Jean Maria Volonté, conheci várias pessoas, né? O Jorge Amado eu fui conhecer lá, o Jorge Amado e o Ziraldo, eu fui conhecer no Festival de Cuba, né? Zelito Viana, Hugo Carvana, foram, assim, muitas pessoas. Então, esse festival, eu fui percebendo, assim, né, que eu fui vendo que o cinema é um grupo, são um grupo de pessoas, e que não é fácil você entrar, né? Então, as pessoas me viam como exibidor, não como ator, entendeu? E eu estava naquela luta, né, de querendo, né, querendo fazer cinema, né, até que em 2000, eu ainda com o Cineclube, teve uma oficina em Campinas, a IPTV, tava, assim, a Globo queria que as afiliadas tivessem dramaturgia. E eles pagaram para o Reinaldo Buri, né, vinha a Campinas dar uma oficina e fizeram um teste entre quase 3 mil pessoas. Eu fiquei entre os 20 atores que foram selecionados, né, para fazer a oficina, e dessa oficina eles fizeram um trabalho, né, um curta, que a IPTV não passou na época, né, há vários motivos que não passou, uns dizem que eles não queriam abrir a dramaturgia, porque ia tirar espaço do jornalismo, há assim, uma série de conspirações, mas eu aprendi a diferença de atuar para um teatro e para uma câmera, televisão. Então aí eu peguei gosto, a coisa foi uma loucura, né? E o cinema funcionando, né? Os cinemas da cidade, do centro acabaram, né? Ficou só o Cine Paradiso, né? Tinha outros cinemas de arte que abriram mais longe da cidade, que as distribuidoras preferiam dar para eles os filmes do que para nós, por conta que era dentro de shopping. Então, nós fomos perdendo a força. E, assim, nós estávamos lutando contra a maré, porque a cidade, o centro, um horror. Né? Eu lembro que quando o Toninho entrou, ele tinha a ideia de que o centro, de revitalizar o centro de Campinas, né? Mas aí ele foi assassinado, né? Aí tudo, quer dizer, o centro virou centro de Campinas mesmo, onde ninguém vai à noite, né? Então foi caindo o público, tá? E os próprios cinemas que estavam exibindo filmes de arte não estavam dando conta. Por quê? O que nós percebemos? Culturalmente, a cidade estava passando por um processo de, de uma decadência cultural. Tá? Quando eu comecei o Cineclube lá em 83, eu fazia panfleto, ia na Unicamp, os alunos ficavam enlouquecidos com a programação. Os alunos, estudantes, os universitários, mudaram de consumir cinema e arte, passaram a consumir cerveja, festas. Tanto é que o pessoal fazia os pedágios na época das caloradas para fazer mostras de cinema, né? Isso foi transformado em quê? Em cerveja. Então você percebe que houve uma queda muito grande. E eu vi isso acontecer em Campinas. Tanto é que o Cineclube sofreu muito por isso. E o outro cinema, que ficava lá no Shopping Prado, chegou a um ponto que ele começou assim, ele tinha 4 salas. Ele exibia 4 filmes assim, mais de conteúdo nas salas. Chegou uma hora que ele fez o quê? Pôs 3, pôs 2. Aí na época de férias ele tirava todos os filmes de conteúdo, punha só os filmes blockbuster, né? E nós ali, né, tentando, chegamos aos 25 anos, né? A única coisa que nós tivemos foi assim, a Unicamp, ela assim, ela fez uma amostra no Cineclube, nos 25 anos do Cineclube. Então entrou um dinheiro, mas um dinheiro que assim, o fundo era o rombo que nós estávamos criando, a esperança foi criando um rombo que não estava dando conta mais. Aí, né, quando foi chegando perto de 2008, nós fizemos um projeto aprovado pelo PROAC,
onde nós iríamos exibir gratuitamente em Campinas. Eram 25 filmes produzidos pelas leis de incentivo que nunca chegaram em Campinas. E que nunca chegaram em vários cinemas. Quer dizer, o dinheiro público para um produto que não chega para as pessoas, para o grande público. Entende? Então, aí nós fomos aprovados, mas quem que queria patrocinar um cinema lá na Galeria Barão Velha, no centro de Campinas, um cineminha de 80 lugares, que tinha uma história de 26 anos. Só isso que nós tínhamos. Uma história de resistência. Nenhum cinema de arte em Campinas, desculpa a palavra, nenhum cinema tipo cineclube teve a durabilidade que teve o Cineclube Campinas Cine Paradiso. Nenhum. Nós deixamos um legado para as pessoas que ainda, né, souberam aproveitar, até que quando chegou em 2009, né, nós éramos os únicos, sessões canceladas, né? Triste aquela rua à noite, domingo à noite, dá dor no coração. Aí o Marcos Craveiro, que faz cinema em Campinas, e que já me conhecia já há tempos, né? Ele chegou assim, eu só queria fazer um curta, eu estou fazendo um curta, e eu queria saber se eu poderia filmar aqui, né? Falei, pode, né? E aí você não quer fazer um personagem que é o dono do cinema, né? Até então eu não tinha feito cinema ainda. Não, minto, desculpa. A Última Estação foi o segundo filme. Eu tinha feito. Meu primeiro filme foi um longa, né? Digo, filme que ficou pronto e foi para o cinema. Foi Topografia de um Desnudo, que foi em 2006. Então eu já estava minha boca assim doido para fazer cinema, né? Doido, né? Eu fiz um trabalho de cinema que esse filme não ficou pronto com a Laura Cardoso e o Antônio Abujanra, que o diretor trabalhou comigo todo o método da Stella Adler, né, que é um método que se trabalha muito atores nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu fui aprendendo. Então, tudo que surgia, eu fui fazendo. Aí, em 2009, o Marcos Craveiro foi lá, né, me deu essa oportunidade, eu também abri o cinema para ele, que isso foi uma coisa bacana, porque foi duas mãos, né? Ele teve uma sala de cinema e automaticamente eu tive meu trabalho registrado, porque é o último registro do Cine Paradiso nessa história, né? E isso era 2009, a gente já assim, sabendo que ia fechar o cinema. Aí o Marcos Craveiro me deu o roteiro do filme. Ele tinha dois plots, né? O cinema de rua e a preservação da ferrovia. Eu tinha as duas preservações, né? Tanto do cinema de rua como da ferrovia. Aí ele me deu o roteiro, né? E no roteiro original o cinema fecha. Quando eu li aquilo, né, eu não contei nada para ninguém. Sabia que o cineclube ia fechar, porque se eu falasse, eu ainda tinha uma sombra de esperança do patrocínio. Quem que vai patrocinar alguém que está fechando? Então era um silêncio. Os jornalistas percebiam a decadência nossa. Vocês estão fechando? Não, estamos com um projeto. A gente foi segurando essa informação. Aí, nesse momento, eu estava com meu irmão, que estava falecendo em Curitiba, foi na mesma época, e comecei a filmar com o Marcos Craveiro, né, o filme. Aí, aí as filmagens estavam praticamente prontas já, tínhamos filmado tudo, né? E tudo, filmou a sala de projeção, como que se colava filme, entendeu? Então, ali, você vê, quase que o dia a dia do Paradiso, assim, as falas, quanto deu de bilheteria e tal. Aí, quando ele tinha terminado de filmar, aí eu falei, Marcos, eu vou te contar uma coisa, né? Você lembra aquele dia que a gente filmou aquela cena que o garoto chega lá e fala, nossas sessões vão ser encerradas? O Marcos colocou um cartaz ali. Quando eu vi aquilo, eu não falei nada, mas eu chorei muito por dentro. Foi uma dor, mas uma dor muito grande, né? Aí eu peguei e contei para ele, falei, Marcos, olha, aquele cartaz que você colocou, isso tá para acontecer a qualquer momento. Aí ele, segundo ele, falou que ele foi para casa com aquilo na cabeça, não, nós temos que dar um outro final. Nós temos que dar um outro final para esse filme. Você pode regravar uma cena? Posso. Aí ele mudou o final do filme.
Só que, assim, era uma situação muito ruim. Já havia o DVD, tá? Já havia o DVD. O Blu-ray ainda não, mas havia já o DVD. As locadoras estavam, assim, indo para o Blu-ray, em transição, né? O videocassete tinha morrido já, tinha morrido. E os cinemas estavam investindo, né, no 3D, em qualidade de som, e, né, investindo nessa qualidade de espetáculo, né? E que os shoppings podia, pela segurança que tem, né? Enfim, aí lançou o Shopping das Bandeiras, né, o Shopping do Parque Dom Pedro, com 15 salas. Como é que nós íamos sobreviver a isso? Até o ponto que, assim, não deu mais, né? E paralelamente, eu estava fazendo esse filme da Última Estação, que foi exibido no festival na época em Tampa, foi exibido num festival em Búzios, aí pintou o festival do estado de Nova York. Aí eu lembro que tinha uma grana para se pagar, para você poder fazer a inscrição, né? E falei, Marcos, vamos rachar. Nós rachamos, vamos ver se a gente consegue ir para Nova York. E o filme foi selecionado para o Festival de Nova York. E falei, bom, que legal, né? Nosso filme está em Nova York, a gente manda para lá, né? Falei, nossa, como eu gostaria. Aí um dia, conversando com uma amiga minha, que é uma das únicas poucas amigas que sobraram da época do Ensino Fundamental 2, ela mora em Buenos Aires, ela veio visitar e eu mostrei para ela o filme. Eu falei, então, a gente foi selecionado no final de outubro para ir para Nova York. E vocês vão lá? Eu falei, claro que não, né? Estou com o cinema fechando. Onde eu vou arrumar dinheiro? Eu pago a passagem para você. Eu tenho milhas. Eu te pago a passagem e te arrumo mais $500. Eu quero que você vá. Como que eu vou te pagar? Não, eu não quero que você me pague. Eu quero dar esse presente para você. Eu não acreditei numa coisa dessa, né? Eu fiquei assim, né? Claro que só $500 não daria, né? Óbvio, né? Aí, e o cinema, assim, quando que a gente fecha? Quando que a gente fecha? Né? Aí chegou um momento que surgiu a viagem, né? Eu falei, eu tenho que ir, eu preciso ir, Gilberto, eu preciso ir. Né? Eu consegui a passagem, eu consegui um hostel, né? Perto do cinema. Então, assim, não vou comer com $500 ou menos, entendeu? Enfim, eu sabia que o cinema estava morrendo, né? As últimas sessões. Aí, eu estava na última semana de outubro, né? Eu lembro que eu saí do cinema e disse, gente, eu estou indo amanhã, eu estou indo para Nova York, né? E tinha esperança ainda que, sei lá, tinha esperança. Que, assim, é um filho meu, né? É um filho meu aquilo. O Cineclube Campinas e Cine Paradiso era um filho meu. Ah, depois disso, eu lembro que eu fui para Nova York, com o meu coração apertado. Fui lá representar o filme. E um dia antes, o Gilberto mandou um e-mail para mim e falou, Elcio, nós vamos encerrar o cinema nessa quinta-feira agora. Eu falei, quinta-feira agora? Eu falei, eu só vou chegar depois do dia 1º de novembro. Não, a gente vamos encerrar porque não tem por onde mais. Eu tinha, na época, uma pessoa que era supostamente meu sócio, que eu não estou citando ele nessa conversa nossa, porque ele abandonou, né, me abandonou todas as dívidas, então ele não é digno que eu conte a história dele, entendeu? Eu falo do Gilberto ele ficou até o final, até o fim. Aí eu lembro que eu tinha que discursar antes da sessão. A sala estava lotada à noite. E claro que tem um fuso horário, né? Mas era 8 horas da noite lá, 8 horas em Campinas, né? Eu lembro que eu tinha que discursar em inglês. O inglês não era grande coisa. Fui no bar, tomei 3 margaritas, o inglês ficou maravilhoso. Fui lá na frente.
e falei, gente, o filme que vocês estão vendo hoje, infelizmente, ele não vai ter o final proposto pelo filme. Está acontecendo lá em Campinas, uma cidade próxima de São Paulo, a última sessão do filme. Aí passou o filme na tela grande, a última estação. Aí eu voltei para o Brasil. Eu lembro que eu voltei, foi interessante porque o dia que eu voltei, eu cheguei do aeroporto, estava estreando nos cinemas o Topografia de um Desnudo, porque eu filmei em 2006, mas ele estreou na Mostra Internacional. Eu lembro que eu desci do aeroporto, fui de mala e cuia até o cinema assistir o Topografia, que seria meu primeiro filme longa no cinema, né? Até eu comentei, gente, eu acabei de ver um filme meu em Nova York e eu estou vendo agora um outro em São Paulo, né? Mas aí fechou o cinema, eu fiquei muito mal, fiquei sozinho com dívidas, tá? Dívidas, muitas dívidas, que a maioria delas eu arquei sozinho. Então eu fiquei durante 2 anos de luto. Eu não passei naquela rua, eu não passava naquela rua, eu não falava sobre esse assunto. Até que um dia que o MIS me chamou, o Orestes lá do MIS me chamou, para uma mesa das pessoas que tiveram importância no cinema em Campinas. Aí estava eu, um senhor que teve um cineclube dentro da Unicamp durante 4 anos. O Paradiso foi quase 27, foi 26 anos e meio, quase 27. O seu Henrique de Oliveira, também, que tem uma história de cinema, e o João Bacelar, que também fundou um cineclube que também fechou em Campinas, mas uma pessoa muito envolvida com o cineclube em São Paulo, mas em Campinas ele deixou uma marca. Eu estava nessa mesa. Falei, gente, eu virei história, tão novo assim, né? Aí eu fiquei muito emocionado porque tinha pessoas na plateia que falaram assim, você é do Paradiso? Gente, eu aprendi a ver cinema, de conteúdo, filmes estrangeiros, de outros países, foi lá que eu aprendi. Então eu vi coisas assim, aí eu comecei a perceber, quando você faz a história, você não tem noção do que você fez da história, entende? Quando você está atuando o tempo todo, você não sabe as causas. Quando você faz uma tragédia, o público foi embora, você não sabe o que causou na cabeça das pessoas. Então, eu não tinha noção, né, o que eu tinha causado na cidade toda. Eu fui ter essa noção, a força, né, a história do cineclube, do Paradiso, comecei a ter depois que eu saí do luto, que as pessoas postavam coisas tristes, porque não tem mais. E eu queria abrir um parênteses. Eu procurei, na época, ajuda para a Prefeitura de Campinas. Não, eu não tive ajuda nenhuma. Eu lembro que o secretário de Cultura era qualquer coisa Lagos, nem resposta me deu. Eu cheguei, inclusive, a falar, gente, vocês têm uma sala pré-montada, naquela época ainda existia, estava prontinha, vamos levar as coisas para o Paradiso para pelo menos ele continuar existindo, passa para vocês, só nos ajude a quitar algumas dívidas. Mas nem resposta. Aí vendemos algumas coisas, né? Hoje, na casa do Gilberto, ainda tem todo o acervo nosso de cartazes, alguns cartazes que nós guardamos, né, de filmes, né, fotos. Então, assim, a história do último cinema de rua terminou de uma forma melancólica. Nós exibimos, eu lembro que a história do Paradiso, ele começa com 16, com Tristana, uma paixão mórbida, ele fecha o seu ciclo lá no cinema, no Senac, com O Fundo do Coração, do Francis Ford Coppola. Ele reabre uma semana depois, nós ficamos fechados 4 dias, tá? 4 dias. Ele reabre como Cine Paradiso, um outro local, com o filme Tomates Verdes Fritos, e ele fecha com o filme Amantes, com o Joaquim Fênix, um filme assim pouco conhecido, né? E eu lembro que a última sessão, as pessoas que eram amantes do Cine Paradiso, que eram poucas, tá? Foram na última sessão.
E eu lembro que uma rede de televisão foi lá filmar e o cara esbarrou na máquina e quebrou a máquina. E as pessoas não conseguiram ver o final do filme. Então, nós não realizamos a última sessão de cinema. Hoje eu consigo falar, Lívia. Hoje eu consigo falar. Mas nos primeiros 2 anos eu não conseguia falar sobre isso. Né? Teve meu processo de luto, né? Então, como ficou Campinas? O Cine Paradiso fechou. O cinema lá no Prado, depois de um tempo, também fechou. Aí abriu uma outra sala, o cara tentou colocar filmes de arte, não deu certo, porque não tinha público para isso. Então, nós enfrentamos, não foi só a decadência técnica, né? Foi a decadência do gosto popular de filmes como esse, entendeu? Então, assim, hoje Campinas, né? Assim, antes da pandemia, né? Cinemas com muitos filmes dublados em português, foi uma exigência, né? E assim, por exemplo, entre um lançamento, dependendo das salas de cinema, só entra filme dublado em português, né? E que eu acho um absurdo, né? Como eu nasci, os únicos filmes que eu escutava em português eram os desenhos da Disney e os filmes do Mazzaropi, tudo era legendado. Então eu passei minha vida inteira lendo e ouvindo o verdadeiro som, a voz dos atores, né? E eu, como sou muito ligado com o som, mesmo na dublagem, há um empobrecimento da qualidade sonora de um filme, né? Então, assim, de tudo, né? Nesse meio tempo, Lívia, foi me surgindo vários, a partir de 2012, especialmente, foi surgindo muitos trabalhos de cinema, né? Foi onde surgiu o Crime da Cabra, onde surgiu a novela, as participações em novela, séries de televisão, muitos curtas, não só curtas profissionais, como os curtas de TCC, que fizeram vários festivais no mundo, né? Curtas de terror, né? Então, assim, eu tô assim, eu estava verificando aí, né? Agora, em janeiro de 2021, eu completei 40 anos de carreira artística. Mais de 300 trabalhos entre cinema, teatro e televisão. De cinema, a última conta que eu fiz, eu tinha feito já entre curtas, longas, já estavam chegando em 55 trabalhos, né? E mesmo na pandemia agora, né, eu filmei no final do ano, né, com todos os cuidados, eu filmei uma participação num longa no Tração, que chama Tração, que é uma produção independente com o Marcos Pasquim, André Ramiro, que fez o Tropa de Elite, né? O Fiuk também está no elenco, né? Fiz uma participação, fiz um curta Deus da Carnificina, um curta de terror, e fiz uma participação numa série de televisão, que era para ser série, mas vai virar um longa no final desse ano, que fala sobre o Natal. Filmei já um trabalho agora para um TCC para o Senac, né, As Calafas, um filme de terror, e vou filmar agora, não essa semana, na outra, eu estou indo para São Paulo, um projeto pelas leis do Aldir Blanc, né? Um curta profissional, onde eu vou fazer pela primeira vez um personagem homoafetivo, né? Que vai ser uma experiência muito diferente para mim, entendeu? Então, assim, meus filmes, o último filme que foi muitos festivais foi O Ano do Gato, que eu fiz com a FAAP. Assim, ele foi lançado em novembro. O Ano do Gato já fez 7 festivais até agora, né? O Ano do Gato é muito legal porque, assim, é uma menina que fez, uma jovenzinha que ela retratou a época da discoteca, que foi a minha época. Então ela criou um clima mórbido da época da discoteca. E assim, claro que eu fui falando, olha, tal coisa a gente fazia assim, tal. Eu acabei sendo até um pouco a pesquisa, né? E é um dos meus curtas do coração, entendeu? Né? Então, assim, hoje, né, eu não quero mais ter um cinema, porque foi muito sofrido os 27 anos. Me deu uma cultura cinematográfica, né, acesso a conhecer algumas pessoas, né, nas estreias que eu ia, né, mas assim, ele não me deu acesso enquanto ator. As minhas conquistas como ator foi por mim mesmo,
não foi através. Que é muito interessante, que eu conto para as pessoas, depois que eu fiz o filme, tá? Então eu tinha um cinema. Ah, nossa! Então, essa é uma história que já foi. Bom, essa sim é a minha passagem, né, pelo cinema. Hoje, com a pandemia, é uma tristeza. Você vê as salas fechadas, é triste demais. Né? É triste demais andar pelo centro de Campinas. Eu ando pelo centro com uma dor no coração ainda. Não pelo Paradiso, pela época de ouro que você saía para a rua, você não tinha que pagar estacionamento, o ingresso não era tão caro, porque o shopping ele se tornou muito predador na questão de valores, as produções de Hollywood se tornaram muito caras, entende? Né? E assim, a criatividade diminuiu, aumentou-se o dinheiro para você gastar. Quanto mais cara for a produção, mais dinheiro eu vou gerar, né? E às vezes muitos filmes não dão esse público. O cinema brasileiro, como eu vejo hoje, eu vejo um cinema com muitos filmes que não chegam para o público. Não existe no cinema brasileiro a questão de ser empreendedor. Por exemplo, o Mazzaropi, ele era um empreendedor. Os Trapalhões, eles eram empreendedores. O Povo da Boca do Lixo era empreendedor. O que nós temos hoje é um grupo de atores que mamam nas leis de incentivo. Eu fico triste, entende? E na minha independente, muita gente buscando saídas, não buscando só a questão governamental. Porque houve a questão governamental, mas não houve uma preocupação com o público. Se você pega o que tem de público o cinema brasileiro, né, você vê com Dona Flor dos Maridos com quase 11 milhões de espectadores. Esse recorde foi quebrado pelo filme Tropa de Elite, que eu acho que foi 2006, Tropa de Elite, o primeiro. Tá? Eu não estou seguro com essa data. Foi para 11 milhões de espectadores. E quem rompeu tudo isso, que eu não sei se é verdadeira, né? Que foi o caso dos 10 Metros, produção que era uma novela da Record, que virou um filme, né? Que foi comprado todos os ingressos, você não tinha, né? Para, sei lá, público em números, mas não em pessoas, né? Então, eu acho que o cinema hoje ele vai ser uma luta, né? Porque o streaming cresceu de uma forma muito grande, só que eu acho que as pessoas cansam do streaming. Assim como as pessoas estão cansadas de cal, cansadas de fazer aula virtual, né? Aula virtual, cansadas de fazer reunião de amigos virtualmente, entendeu? E estão cansadas também de que o cinema é uma coisa de você sair, mesmo que você saia duro, né? Porque antigamente a gente podia sair com o dinheiro do ônibus, porque não tinha necessidade da pipoca. Não tinha. O que nós consumimos era cinema no Brasil, né? Depois que se tornou com as coisas do shopping, consumir pipoca, né? Então, assim, o público mudou bastante. Agora, sim, eu estou numa expectativa, né? O que vai acontecer após a pandemia, né? O quanto o cinema vai conseguir ser resistente, né? E o Paradiso foi o que eu disse, né? Ele começou em película e terminou em película. Tanto é que você fala, Elcio, vai projetar um filme agora no cinema? Não sei, porque é outro esquema, né? Então, e assim, a gente viveu a época da película. Eu acho, ainda acredito que o Cine Paradiso ele deveria ser tema de um curta ou de um documentário, né? Hoje eu sou ainda a história viva disso, né? Tenho fotos, né? E acho que sim, nós tentamos um projeto na prefeitura de Campinas, mas não foi aceito, que era um projeto justamente para a gente registrar a história do Cine Clube Campinas, Cine Paradiso, 27 anos de arte, o último cinema de rua de Campinas. E não conseguimos, né? Então, hoje, o Elcio Henriques, ator, ele quer cada vez fazer mais filmes, amo estar no set de filmagem, amo estar participando de festivais, amo, né, o meu lado narciso de ver o filme na tela, assim, para mim é uma coisa muito emocionante, né?
não meus trabalhos, eu digo o cinema de uma forma geral, né? E eu não sei, nós estamos vivendo uma interrogação. A gente percebe que os cinemas tentam reabrir, fecha, reabre, fecha, né? O que eu espero? Que o cinema continue sobrevivendo, né? Eu tive uma experiência maravilhosa em 2018, eu fui para a Europa e eu estive num cinema de rua em Avignon, né? Avignon é uma cidade que ela é cercada ela parece que é dentro de um castelo, entendeu? E fui num cinema de rua. Gente, que coisa maravilhosa. Ninguém come pipoca, as pessoas vão lá ver um filme. O prazer de ver um filme também, no Lumière, na França. Então, essa sim é a minha história dentro da cinematografia, né, de Campinas, da minha, do meu trabalho hoje como ator, né? A pessoa fala, Elcio, você não vai dirigir um filme? Não, eu gosto de atuar. Eu gosto muito de trabalhar personagem, né? E é muito apaixonante essa descoberta, o que é fazer para teatro, as diferenças, né? A ação do cinema, por ela ser minimalista, ela você consegue botar toda a sua verdade sem exagero, entendeu? Então é por isso que eu fiquei apaixonado pelo meu pai, que o Anthony Hopkins ganhou o Oscar esse ano, né? Porque assim, gente, que filme é esse, sabe? Só que assim, uma coisa que é importante, Lívia, eu sou público de cinema. Então, assim, tanto eu quanto minha esposa, minha filha, nós vamos assistir, por exemplo, um Vingadores e vamos assistir, meu pai, vamos assistir um filme iraniano, um filme francês. Então, claro que para a gente, alguns filmes muito pipoca acabaram ficando, né? Quando eu vi Os Vingadores a primeira vez, né? Aqueles heróis que eu vi no gibi, né? Claro que a gente passou a ficar até críticos com esses filmes, isso não nos incorporou, entendeu? Mas isso não significa que a gente não goste de experimentar novos filmes, né? Que a gente não goste de ver filmes do cinema catástrofe. Assim, nós somos ecléticos, né? Em termos de cinema. E Campinas, né? Para mim, foi muito importante. São Paulo também, eu fui para São Paulo na Cinemateca de São Paulo, assisti filmes relíquias em película. Então, assim, eu acho que eu sou um cara de cinema. Tenho formação teatral, mas eu sou um homem de cinema, né? Eu sinto isso, porque eu só não dirigi filmes ainda. Então, não sei se eu não sei nem o quanto de informação que eu passei para você, né? Para vocês todos que estão assistindo, né? Mas a história do cinema em Campinas é isso. Tem a fase áurea, a fase de decadência, e a decadência, só para situar vocês, é final dos anos 70 para 80. Né? E o marco disso é o Império dos Sentidos, quando foi permitido os filmes de sexo explícito poder entrar no Brasil, né? O videocassete. Então, tudo isso, o cinema não conseguiu sobreviver tão fortemente com com essa coisa do cinema em casa, a violência, né? Campinas, anos 70, você andava na rua com tranquilidade à noite, né? Final dos anos 70, anos 80, Campinas se tornou uma cidade mais violenta. E parece-me que os meus amigos de São Paulo dizem a mesma coisa, que os grandes cinemas em São Paulo eram no centro de São Paulo, né? Então, eu acho que isso a história nossa, a curva dessa história, né, é esse final dos anos 70, que morre a boca do lixo em Campinas, né? E muitas pessoas também morreram, Mazzaropi, né? Mesmo o estilo do Mazzaropi chegou num ponto que também desgastou, né? As produções ruins também dos Trapalhões, que eram produções bem ruinzinhas, também foram desgastando com o tempo, né? E não foram surgindo outras pessoas, né? Então, assim, nós temos momentos, né? Central do Brasil, que ele tem mais fama do que público, tá? Por incrível que pareça, ele tem mais fama do que público. Cidade de Deus, que foi um acontecimento,
Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, que você pode considerar, né, um grande público. Uma comédia muito vagabunda que eu acho, que é Se Eu Fosse Você, uma comedinha muito televisiva, né? Quem conhece cinema vê que não tem linguagem cinematográfica, talvez por isso que tenha pego muito o público brasileiro, né? Que o povo brasileiro ainda é muito focado, era muito na telenovela, né? Hoje o povo já está indo para séries, né? Então isso vai ampliando um pouco mais a cabeça das pessoas, né? A maneira de se fazer dramaturgia, né? Na televisão. Então, assim, houve essa mudança toda, né? Toda essa mudança. Mas, assim, é uma história que Campinas passou, né? Acho triste ainda, existe o saudosismo, tem muita gente que gostaria que tivesse cinema no centro, mas que o centro, né, que a área berço de cada cidade, fosse olhada, né? Não aquela coisa que funciona de segunda a sexta, 6 horas fechou tudo, vira aquela escuridão, né? Então, quem sabe, né? Acontece como aconteceu em Nova York, né? A Broadway estava em decadência nos anos 90, né? O prefeito deu uma guinada lá que quando eu estive a última vez, né? Era outra Broadway, era outro Central, era outro centro, né? Central Park, era outra Manhattan, né? Então, eu acho que isso precisaria ser, né? Assim, onde eu fui achar esse saudosismo de cinema, um dia eu fui com a minha família até a cidade de Capivari, que tem uma cidade que tem um cinema na rua, na praça. Então nós fomos ver um filme lá no cinema, entendeu? Saímos de Campinas para ter aquela sensação de sair, depois andar na praça e comer uma pizza, sabe? É algo assim, porque eu acho o shopping, tá? Ele é prático, mas ele tem uma coisa muito, muito predatória, que é compre, 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 compre. É assim, sabe aquela coisa, eu vou no shopping, eu fico fechado, né? Vai me dando uma angústia, e essa angústia ela vai ser suprida se eu gastar alguma coisa, se eu comprar alguma coisa, entende? Isso é a ideia do shopping mesmo, ser um lugar fechado. Tanto é que quando eu vou ao cinema no shopping, eu procuro as entradas mais próximas do cinema. Às vezes eu entro pela porta de saída de emergência no Kinoplex, para não ter que ficar vivendo naquele mundo, porque eu estou indo ao cinema, né? O ano passado nós tivemos a experiência de São Paulo, dos drive-ins, né? Por conta da pandemia, criou-se drive-ins em São Paulo. Então nós fomos assistir Cantando na Chuva, em São Paulo. Fomos assistir um outro filme francês, que é a terceira parte do Um Homem, uma Mulher, que é um filme francês, né? La Femme, L'Homme, la Femme. Eles pegaram os atores bem mais velhinhos, né? Então eu tive essa experiência. Nós em Campinas, né? Nós passamos o filme Boneca e os outros filmes do Flávio Canelli no shopping de Paulínia, que fizeram um drive-in. Nós passamos os filmes lá. Então eu fui também ver filmes lá. Então assim, foi uma experiência assim que eu não tinha tido ainda do drive-in, né? Eu não tinha idade ainda de ter um carro e ir para o drive-in, né? Então assim, essa é a história do cinema de Campinas, de São Paulo também, né? Só que São Paulo tem um nicho maior, um público muito maior, uma cidade maior, né? E o que eu espero nessa história toda? Que a pandemia não destrua o que foi reconquistado com o cinema no interior. E quando passou para digital, o cinema ele se tornou ele se tornou popular. Antigamente tinha um lançamento, tá? Eles lançavam com Titanic lançou no Brasil com 300 cópias. Hoje um filme é lançado com mais de 1.000 cópias. Por quê? Custa caro a cópia. Naquela época, uma cópia custava 10, 11 mil reais, né? Hoje é um HD. Então, hoje eles lançam quanto eles quiserem. Então, hoje em dia, o interior não é mais aquela coisa assim, eu preciso esperar um ano para ver o filme. Até tinha uma piadinha lá em Fernandópolis, né, que era assim, nossa, o tubarão vai demorar tanto para chegar aqui, quando chegar aqui ele virou lambari, entendeu?
Mas hoje não é assim. Hoje os filmes são lançados simultaneamente, né? Por conta da questão do digital, né? Então, assim, o que se espera, né? Eu sei que existem muitos movimentos, né? Cinematecas, né? Que estão lutando para a existência do cinema, para a continuidade desse ato de você sentar numa poltrona, né? E assistir um filme, né? E, se possível, com gente educada ao seu lado, né? Que não fique mastigando, comendo esfirra do Habib's, entendeu? Com aquele cheiro insuportável no cinema, né? Às vezes até o barulho da pipoca incomoda, né? Então, assim, eu espero isso, né? Antes da pandemia, eu estava vendo que o Cinemark estava trazendo clássicos, né? Então, assim, por que estava trazendo? Porque o público estava querendo ver algo melhor. Porque o cinema, com essa coisa de fazer filme, vai ficando coisas, sabe? É que nem você fazer comida para 2 pessoas e fazer comida para 30 pessoas. Com certeza a comida para 2 pessoas vai ser feita melhor. Então perdeu-se muito. Antes, que não tinha essas mídias, você podia rever os filmes, entendeu? Enfim, né? Vamos esperar que essa nova geração de cineastas, né? Que o Brasil pare com esse mimimi e comece a realmente arregaçar as mangas e ser um cinema mais de empreendedor, entendeu? Que chegue para o público vários tipos de filmes, né? E só que o preço do ingresso não pode ser como está hoje, né? Ele não pode ser como está hoje. Então é isso, né? Hoje, né? Eu estou nessa vida, né? De ator de cinema, às vezes de televisão, e algumas vezes de teatro. Isso. A história, um pouco da minha história cinematográfica, que transcende também a história um pouco de Campinas, né? Dos cinemas. Elcio, que incrível conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória. Nossa, com certeza acrescentou muito a esse seminário e realmente emocionante conhecer a sua trajetória e o impacto que você teve, que você tem, né, na história do cinema de Campinas, do Brasil e de tantas pessoas, né, que, como você disse, né, às vezes aprenderam no Cine Paradiso, e que com certeza o Cine Paradiso continua vivo de outra maneira, mas ele continua, estamos aqui falando dele, né? E eu acho importante o conhecimento, né? Sempre a gente trazer, disseminar mesmo esse conhecimento da história, que é muito importante e é uma maneira também que tudo se mantém vivo, né? Então, a gente ainda tem muito a aprender com o Cine Paradiso e, com certeza, muitas pessoas ainda aprenderão, né? E foi incrível, realmente, as reflexões que você proporcionou para a gente, né? Acerca da experiência do cinema, né? O cinema não é só o filme, né? Como a gente às vezes tem acesso ao filme, não ao cinema, né? Uhum. E a gente nunca sabe, né? Nós não vivemos uma linha, né? Não estamos, a história não é linear, então nunca se sabe o que pode retornar, né? A própria pandemia trouxe a experiência dos drive-ins novamente, né? Uhum. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer e o importante é manter essa história viva, né, e trazer para cada vez mais pessoas conhecerem a história do cinema, a história da cidade, e os impactos, né, como isso afetou tantos setores e continua afetando, né, com certeza mais pessoas, o Cine Paradiso e você afetaram muito mais pessoas hoje, continuarão afetando, e isso é incrível, né? Poder manter vivo uma história. Então, Uhum. eu agradeço imensamente pela sua contribuição, tanto para o nosso seminário quanto para a história da cultura da cidade. E nós iremos encerrar, né, o nosso encontro de hoje exibindo o curta-metragem de ficção do Marcos Craveiro, chamado A Última Estação, que conta com a atuação, né, do Elcio, e que traz para nós também o Cine Paradiso.
Então, As últimas imagens do as Cine últimas Paradiso. imagens. Sim, Nós não temos imagem, essas são as últimas. olha que incrível. Então, boa sessão a todos, né, da última estação, e nos vemos no próximo dia de seminário. Muito obrigada, Elcio, e até a próxima. Pô, Pedro, que sacanagem, cara. Pô, eu fiquei aqui mó tempão te esperando pra gente poder fazer esse passeio e você dá essa mancada. Perdi o emprego. Pô, que mal. Adeus o nosso filme. Não, a gente vai dar um jeito, pô. Depois de tanto tempo. Vai desistir agora? A gente tá junto nessa, irmão. Meu avô trabalhou aqui a vida inteira. Queria contar um pouco dessa história. Os passeios de trem. Então, vamos em frente com esse projeto. Amanhã você vai atrás de outro emprego. Vamos pegar um cinema, daí você se distrai. Hoje eu pago até a pipoca, hein? Opa, tudo bem? Tudo bem. Gosta de cinema? Ô, e como? Tem até um projeto de fazer um filme um dia. Ontem minha projecionista pediu as contas. Se quiser, o lugar tá vago. Mas eu nem sei. É simples, eu posso ensinar a projetar. Só que o salário não é aquelas coisas não, hein? Agora, com a quantidade de hora extra que você pode fazer, pode juntar uma grana, e quem sabe fazer o filme que você sonha? Quer conhecer a cabine? Não sabe ver com os olhos, não? Essa câmera devia estar no museu, isso sim, viu? Assim como o projetor. Desculpa, seu Geraldo, eu só queria ver. É uma filmadora antiga, não é mesmo? Uma realidade, viu? Sabe que ela ainda funciona, né?
Ela é super 8. Eu até já fiz alguns filmes com ela. O difícil hoje em dia é encontrar filme virgem pra ela, viu? O que você tá esperando aqui? Vai subir, vai arrumar um filme. Já não falei, Pedro, que bilheteria e cabine é para funcionários de chefia? Quem é esse teu colega? Tudo bem, seu? Meu nome é Gustavo, eu sou amigo do Pedro e eu vim aqui conhecer... Ok. Pelo menos tinha mais um na plateia, né? Terminou tudo lá em cima? Já, senhor. Desculpa, senhor. Só uma pessoa? Só seu amigo? Meu Deus do céu, viu? Bom, se você quiser, você pode ir embora. Depois eu fecho o cinema, tá bom? Pedro. Senhor? Se eu te emprestar minha câmera no final de semana de sua folga, você promete que você filma aquela ferrovia que tanto você fala? Mas é lógico, seu Geraldo. Mas eu nem sei usar ela. Mas é super simples. Eu vou te ensinar, ó. Tá, aqui esse botão pra você apertar, você dispara, tá? Só que isso aqui não é vídeo, não. Isso aqui é filme como um filme de cinema mesmo, tá? Só que a diferença é que a bitola dele é 8mm. O turismo que quer mostrar a importância da ferrovia e da Maria Fumaça para o nosso povo, para a nossa história. Nossa, demais, cara. A gente conseguiu filmar até um dos fundadores da associação. E o seu Roberto que veio te cumprimentar. Quando é que você vai levar pro Geraldo revelar esse filme? Amanhã. Ele disse que leva algumas semanas pra revelar. Tem que levar pro laboratório essas coisas, sabe? Igual filme de cinema. Agora, Gustavo, se o nosso filme ficar bom, cara, podemos até batalhar um patrocínio pra associação. Nossa, boa! Fica tranquilo que eu vou mandar a revelação, tá bom?
Roberto? Geraldo, lá do Cine Paradiso. Tá bom? Não, eu queria. Gustavo, que bom que você apareceu por aqui. Eu ia te procurar mesmo. Eu vim buscar as coisas do Pedro, ele não teve nem coragem de vir aqui. O cinema fechou mesmo? Não vai fechar, não. Olha isso aqui. O filme de vocês chegou e eu fiz uma montagem às pressas. Mas, ó, antes, dá uma olhada nessa reportagem que você vai entender melhor. Aqui fala o seu Augusto, o fundador da associação. Ele faleceu há 2 dias atrás. Meu Deus do céu. Então, e aqui na reportagem diz que seu último desejo era um passeio de trem. O mesmo passeio de trem que vocês filmaram. E eu estive com o seu Roberto lá na estação e nós tivemos uma ideia que deu certo. Que ideia? Trouxemos aqui investidores e mostramos para eles o filme de vocês. E com isso conseguimos patrocínio não só para a Associação de Trens, como também para o cinema. Nossa, vocês conseguiram mesmo, hein? Não, vocês conseguiram. E agora, vamos fazer uma surpresa pro Pedro. Surpresa. Uhum. Ô, Pedro, entra aí. Uma surpresa pra você, cara. Dá uma olhada quem tá aí, ó. Meu nome é Caio, eu vou ser o guia de turismo de vocês. Nós vamos estar passando ao lado do antigo cafezal da Fazenda Santa Maria.